Vamos lá, bom dia, bom dia. Opa, deixa eu ligar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Tem um sol aqui atrás, tá vendo? Se o sol não se fez presente hoje ainda, clareei a casa. Bom dia, gente. Olhem a minha situação. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô com uma viúva bem aqui, sabe? Aquele esterçol. Tá doendo. O que que vocês me indicam fazer? E aí tô cheia de amiga também. Mas tá tudo certo, né? Aqui nós já somos íntimas. Primeiro contato da manhã é entre eu e tu. Aqui, sexta-feira. Hoje é um dos dias assim que eu não posso mentir pra vocês, né? Mas é um dos dias em que eu fico mais cansada mesmo, sabe? Porque eu acordo todos os dias às 5 horas. Aí eu me arrumo rapidinho, tomo um cafezinho, faço um super coffee, que ele dá uma energia, sabe? E aí eu venho, faço a minha oração, aí eu leio as escrituras e eu fico mais uma vibe, né? Vamos dizer assim. Eu fico já pronta para o nosso devocional. E esse tempo com Deus é maravilhoso, porque eu começo fazendo a oração e aí eu já vou ficando mais tranquila, o cansaço vai embora e o dia começa. Bom dia, mãezinha, tudo bem? A mensagem de hoje é uma mensagem importante, que é algo que vem pegando muito em mim, sabe? Porque eu aparentemente sou calma, mas a minha mãe que me conhece, acho que ela já viu que eu tenho alguns rompantes. Hoje eu consigo identificar, sabe? Eu consigo ver que eu tenho momentos de ira. E talvez por eu ficar quieta por alguns motivos, existem momentos em que eu estouro, sabe? Porque eu fico ali com uma raivinha interna, vamos dizer assim. Então eu falei, aí hoje eu abri a Bíblia para estudar, veio alguma coisa nesse sentido. Ontem aconteceu um negócio que também eu tive que controlar a minha ira. Aí hoje abri o Café com Deus Pai para dar uma olhadinha. A mensagem também era manter a calma. Eu falei, bom, é para eu falar disso, né? É para eu falar disso. Então eu vou fazer uma oração para a gente iniciar, tá bom? Querido e amado Pai Celestial, Pai bondoso e maravilhoso, Pai misericordioso, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida, porque o Senhor nos permite acordar todos os dias nesta manhã, porque o Senhor nos guia, nos protege, Pai, e nos ensina a sermos pessoas melhores a cada dia. Pai Celestial, obrigada por nos dar a vida, por nos permitir, Pai, estar aqui nesse devocional neste momento. Que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me mostre, Pai, que o Senhor possa mostrar para cada uma de nós, não só a mim, o que nós estamos errando, onde precisamos melhorar, o que precisamos fazer para sermos mulheres calmas, leves, para sermos pessoas que são guiadas por Ti de verdade, Pai, que são mais semelhantes a Ti. Que o Senhor nos ensine a ser criadores como o Senhor foi. Que possamos abrir a boca para falar coisas que prestam, Pai. Coisas que elevam a outra pessoa. Coisas que elevam a nossa alma, Pai. E não pensamentos e palavras de ira que trazem desgraça, que trazem coisas ruins, Pai. Que possamos ser pessoas fortes e firmes no Senhor, Pai. São essas coisas que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aí aqui, o devocional é exatamente esse. Como não irar-se? E aí o versículo que eu achei está presente em Efésios 4:26. E diz assim: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, como eu falo sempre, né? A Bíblia é o nosso manual. E ali já diz para nós não irarmos, porque a ira ela nos leva ao pecado. Porque, por exemplo, Jesus, ele irou-se também.
Nós temos algumas passagens ali que Jesus irou-se, mas ele não pecou. Ele teve domínio próprio. E aí que mora o segredo, né? Porque nós não podemos, às vezes, evitar de nunca nos irarmos, nunca sentirmos algo que vai nos tirar do eixo. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que isso nos domine, deixar que isso entre dentro de nós de uma forma que nós não consigamos controlar. Quem tem. Você já teve criança pequena, né, mãe? E quem tem criança pequena, por exemplo, às vezes nós estamos num dia ruim, um dia que teve muito trabalho, ou um dia que você não conseguiu fazer o que tinha que ser feito, ou um dia que você programou tantas coisas e não conseguiu, ou alguma coisa que aconteceu entre você e o marido, ou alguma coisa que você e outra pessoa acabaram passando e você não teve um dia legal. Ou simplesmente você acordou e nesse dia você falou assim: ai, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal. Hoje, sabe aquele dia que você acorda mal e daí vem acontecendo um monte de coisas ruins que vão ali, ó, vão só somando ali. E aí quando você vê, você tem um rompante, porque você não controlou o primeiro sentimento. Essa semana nós fomos na célula e a mensagem foi muito importante. A Thay, que deu a célula para nós, né, que deu a mensagem, ela falou sobre a gente dar nomes aos sentimentos. Aí eu fiquei assim, ué, como assim, né? Aí ela explicou o que é dar nome aos sentimentos. Exemplo, você tá estranho, tá irritado, tá com raiva, tá agindo. Você tem que parar, pensar e falar: o que me fez sentir isso? Por que que eu tô sentindo esse nervosismo? Por que que eu tô ansioso? Porque você tem que parar e encontrar um motivo, entende? Entender esse sentimento. Eu tô assim porque o que que aconteceu? Aí você vai, olha para o que realmente é, para que você não haja de formas que você não sabe o que está acontecendo, entende? Porque assim, o que que acontece? Eu não tô conseguindo me expressar direito. Quando a gente só vai agindo sem poder dar luz, sem poder dar nome a esse sentimento, aí você vai tratando de uma forma mais. Como que eu vou explicar para vocês? Se você não dá luz, né, para esse sentimento, você acaba não tendo noção do que é, e aí você vai descontando em outras pessoas. E aí você vai criando outros problemas por causa de um primeiro sentimento que você não soube dar nome para ele. Então, por exemplo, uma coisa que me deixa muito irada, né? Que eu vou guardando raiva assim, é eu não conseguir falar às vezes o que eu preciso falar. Tem algo que tá ali segurando, que tem um sentimento me. E eu não falo. Eu vou guardando e quando eu vejo eu tô com raiva. Então, no meu caso, o que me faz depois ter rompantes é guardar sentimentos. Então, por isso que assim, a comunicação para mim é muito importante. Só que eu tive que aprender a me comunicar, porque eu não sabia me comunicar. Eu ficava guardando, 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 achando que esse era o certo para evitar a briga, por exemplo. Só que não é a briga. Se você souber como falar, aí você não precisa irar-se, você não precisa gerar uma briga. Você só precisa falar. Então, que nem ontem aqui no devocional eu falei sobre ser leve, sobre ser bênção na vida das pessoas. Se você souber falar, ser leve, ser bênção, você não vai ter problema com isso. Você não vai ter problema em irar-se, porque você vai ter domínio próprio. Você vai saber ser fonte de luz, vai saber conversar e chegar no ponto certo e evitar a ira. Então, esse é a forma que eu fico irada. Então você precisa descobrir o que te faz sentir essa raiva, sentir ira, sentir algo que às vezes você não quer ver gente, você não quer conversar com gente. Sabe aquele dia que você não tá legal? O que faz você chegar nesse ponto? Comece a tentar olhar para o sentimento antes disso. Por que que eu tô assim? Para que você consiga controlar isso. Aí aqui eu deixei anotado uma reflexão. A ira é uma reação natural do ser humano. Mas o problema é quando ela se torna morada. Sim, até Jesus irou, que foi o que eu acabei de falar, né? Mas ele não pecou.
Porque a verdadeira força não está em gritar, reagir, se impor. A verdadeira força, ela está em dominar-se. Dominar-se. É aí que mora o segredo. Aí em Provérbios 14, 29 diz assim: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o impaciente revela sua insensatez. Olhem só que importante, né? Nós sermos insensatos nos leva para um caminho que você vai colher frutos ruins. Então, que você possa hoje controlar esses sentimentos, essa ira. E o que produz a ira em nós? O que a ira produz em nós, na verdade, né? Quando nós ficamos com esses sentimentos ruins de raiva, de ira, que nós não controlamos, nós. Gente, e é natural, tá? Aquele dia que você não tá muito legal, que você tá brigando por qualquer coisa, que você tá nervosinha, você se afasta da presença de Deus, porque o Senhor, ele não fica, ele não fica nesse ambiente, você acaba se afastando dele. Você distorce a percepção das coisas. Às vezes o que era algo pequeno, você faz uma tempestade, porque você já tá com aquele sentimento que você não deu nome a ele. Então, você acaba ferindo quem você mais ama. Aqui no meu caso, o que que acontece? E olhem só que covardia, né? Se eu chegar ao ponto de ficar com raiva de verdade, a pessoa que eu desconto é justamente aquela pessoa que não pode nem se defender. Às vezes eu acabo tratando com mais grosseria meu filho, por exemplo. Então, olha o quão importante é nós controlarmos a nossa ira, nós entendermos qual foi o sentimento que causou essa ira. Porque senão você desconta nas pessoas que você não deve descontar, e normalmente é dentro de casa, que é onde a gente deveria dar mais amor, porque vamos combinar assim comigo. O Senhor manda a gente amar o próximo, mas o próximo mais próximo da gente, que é a nossa família, merece o melhor de nós. Mas justamente por nós estarmos em um ambiente seguro, nós acabamos descontando nessas pessoas porque a gente acha que pode, mas não pode. As pessoas da nossa casa devem receber ainda mais amor de nós. Ainda mais amor de nós. Então, outro ponto que a ira produz em nós, ela nos enche de culpa. E o sentimento de culpa, gente, não tem nada pior do que sentimento de culpa. Quando você faz alguma coisa que depois você fica remoendo aquilo, você fala, meu Deus, por mais que você peça às vezes perdão, você fica lembrando disso, sabe? Então, que hoje nós possamos ser mulheres sábias, mulheres que dão nome aos sentimentos, mulheres que não guardam coisas para si para depois ter rompantes, para depois estourar. Que nós possamos controlar a nossa ira de forma certa, de forma correta, dando luz a esses sentimentos, olhando para dentro de nós e pensando: por que eu tô assim? Por que eu tô agindo assim? O que tem me feito estar nesse lugar de insensatez? Então, nós temos que saber o que está acontecendo para aprendermos a ter domínio próprio, para podermos entregar o melhor de nós, para nós mesmos e para quem está à nossa volta. Então, a ira ela nos torna reativas, ela não, e aí essa reatividade, ela não é guiada pelo espírito. Essa reatividade, ela é o que nos destrói. A reatividade, ela faz nós ficarmos cegas. Você já passou por situações em que você vai conversar com alguém e daí de repente, quando você vê, você falou e você fala, meu Deus, por que que eu falei isso aqui mesmo? Mas aí você já falou? Então, isso é insensatez. Nós temos que saber controlar, olhar para dentro de nós. Muitas das vezes, o nosso grito é uma alma ferida. Ó, mas o Senhor te chama hoje para um lugar mais alto, que é o domínio próprio. Que hoje nós possamos ser sábias e aprender a ter domínio próprio. Porque a gente, inclusive, já teve um devocional aqui sobre domínio próprio. E é muito importante, porque a partir do momento que nós deixamos a vida nos levar, sem estarmos presentes e controlarmos o que pensamos, o que falamos e da forma como fazemos isso, nós acabamos levando no automático. E o automático não é viver com presença. O automático, ele vai te trazer uma colheita ruim. E esse devocional aqui, esse tempo que nós estamos aqui dedicando e a vida que nós estamos levando, deve ser uma vida que tenha domínio próprio, deve ser uma vida que nós estamos plantando, que nós estamos semeando com boas intenções.
porque a intenção que nós temos hoje e esse plantio de hoje é muito importante. O plantio que nós fazemos hoje, a gente vai colher daqui a um tempo. A nossa colheita, ela não acontece amanhã, assim. Tipo amanhã, dia 5 de julho. Não, gente. O que a gente planta hoje, a gente colhe daqui anos. Às vezes, passo por situações que eu falo, meu Senhor, isso aqui eu tô vivendo porque eu plantei uns 5 anos atrás. Entende? Então, que nós possamos cuidar do nosso plantio hoje. O que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Acordar cedo é uma das coisas que é um bom plantio que eu escolhi para minha vida. Eu não bebo mais, então foi algo que eu escolhi para minha vida, que foi um plantio que eu quero colher lá na frente. Me alimentar melhor, tanto da palavra quanto de alimentos, foi algo que eu escolhi para eu colher bons frutos lá na frente. Então, que hoje a gente possa estar trabalhando nessa semeadura. E a mensagem de hoje, para quem está entrando agora, é uma mensagem que é sobre nós dominarmos a ira, sobre nós termos domínio próprio. Porque a ira, a raiva, ela nos leva a cometer ações, ela nos leva a agir de forma que nós vamos depois nos sentir culpados. E a culpa ela nos destrói, porque você não consegue mais agir da forma certa. Você fica remoendo aquilo e trazendo mais disso. Você fere as pessoas que você ama quando você está irado, quando você está com raiva. E você normalmente não consegue o que você quer, entende? Você pega uma criança. A criança, às vezes por nada, gente, por nada. Eles gritam e ficam nervosos, aquela coisa louca. Mas eles são só uma criança, o cérebrozinho não está formado. Mas nós, eu e você, nós já somos adultos. Nós devemos ter domínio próprio, nós devemos controlar a nossa ira, para que nós não fazemos a destruição no nosso lar, no nosso ambiente seguro, principalmente. Então, eu anotei 4 pontos de como não irar-se. Orar antes de reagir. Orar antes de reagir. Lembra que eu venho falando para vocês? Nós temos ligação direta com os céus. Que nós possamos honrar essa ligação, que nós possamos usar essa ligação com o Pai, que é fazer oração. Fale com Deus antes de falar com alguém. Às vezes acontece que você está na hora ali, né? Não dá tempo de parar e orar para o Senhor. Quando você está no embate ali, sabe o que você faz? Respira. Conta até 3 mentalmente antes de responder essa pessoa. E aí responde com sabedoria, tá bom? Segundo ponto, respire. Olha, e lembre-se, a resposta pode mudar o ambiente. Então, controle a sua resposta. Porque o que a pessoa falou, você não controla, mas o que você vai dizer, você controla. Terceiro ponto, rejeite o orgulho. Gente, o orgulho ele é destrutivo, porque ele é aquele ego, né? Aquela coisa que quando você é ferido, você quer ferir. Não seja essa pessoa, não devolva na mesma moeda, devolva com amor. Quarto ponto, peça ao Espírito Santo o fruto do domínio próprio. Então, que nós possamos usar as orações, essa ligação direta, para pedir ao Senhor certas características, certas qualidades, certas coisas que você quer acessar. Que nós possamos orar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Tudo, tudo. Porque o Senhor, ele tem coisas boas para sua vida, eu tenho certeza disso, mas você precisa pedir, abrir a boca e falar. Porque ontem eu estava um pouco ansiosa, um pouco nervosa, pensando um monte de coisa, eu estava um pouco perdida, sabe? Em algumas situações assim, porque eu também tenho esses momentos, gente, é normal. E aí eu desliguei o devocional aqui, eu fiz uma oração muito forte. Falei, Senhor, fala comigo, eu não sei como agir, eu não sei por onde começar, eu preciso dar um passo em tal situação. 20 minutos depois, a Carol, que tá aqui no devocional, me mandou uma mensagem 20 minutos depois. E ela falou, amiga, eu senti de te falar tal coisa. Então, assim, ontem eu falei para vocês no devocional que o Senhor responde as minhas orações. E eu passou 20 minutos, a Carol veio falar comigo. E ela foi uma resposta do Senhor para mim imediatamente, gente, instantâneo. Então, conversem com o Senhor, porque a resposta ela vem e vem rápido. Mas você precisa confiar nisso. Eu confio, quando eu oro para Deus, eu oro sem dúvidas de que ele vai responder. E ele responde. Ele responde.
E aí, quando a Carol falou pra mim, eu falei, amiga, você foi resposta de Deus pra mim hoje. E a Carol não tem costume de conversar no WhatsApp, ela não fica me ligando no meio do dia falando comigo. Então, o Senhor manda os improváveis, ele age através de pessoas, de situações, de lugares, ele molda, ele nos mostra o caminho. E nós devemos confiar no Pai. Então, Carol, obrigada por você ser sensível ao Espírito, porque eu tenho certeza que a sua sensibilidade o Senhor te usou para falar comigo ontem. E isso é maravilhoso. Caminhar com o Pai é maravilhoso. Então, a oração de hoje, inclusive depois eu vou abrir esse grupo. Carol, não sei se você vai querer estar no grupo, e eu vou postar as orações. Porque essas orações eu escrevo aqui para que a gente aprenda a orar de formas diferentes. Porque eu mesmo era uma pessoa que eu só orava do mesmo jeitinho, sabe? Às vezes mudava alguma coisa, mas da mesma forma. E é importante nós sabermos conversar com o Pai, trazer mais pontos de vista, aprender a colocar mais força nessa conversa. Então, a oração de hoje é essa: Pai, eu confesso, às vezes a raiva me domina, mas eu não quero viver sobre o controle das emoções. Me ajuda a dominar a mim mesma, a reagir como Cristo reagiria, a escolher a paz em vez do orgulho. Que o teu espírito controle a minha mente, a minha boca e o meu coração. Eu não quero ser impulsiva, eu quero ser cheia de ti. Em nome de Jesus. Amém. Olhem que oração poderosa para nos ajudar a ter domínio próprio, controlar a raiva, controlar a impulsividade. E olhem só que coisa doida. Quando a gente fica impulsivo com esse sentimento de raiva, com essas coisas, automaticamente acontece uma viradinha lá dentro de você e você começa a ficar impulsivo com tudo. Alimentos, com a forma que você fala, com seu comportamento. Então, uma coisa leva a outra. Por isso é importante dar nome aos sentimentos. Então, a mensagem de hoje foi essa, para que nós possamos aprender a controlar a raiva. E às vezes a gente acha que não tem raiva, mas quando você está agindo sem pensar, dando respostas reativas, estourando com pessoas totalmente desnecessárias, você está com raiva. Saiba olhar para esse sentimento, saiba entender o que é raiva e falar: por que eu estou sentindo isso? Eu não quero sentir, vamos lá, vamos resolver. Então, organize os seus pensamentos, os seus sentimentos e principalmente o que sai da sua boca, tá bom? Eu amo cada uma de vocês. Obrigada. Que vocês possam estar aqui amanhã. Amanhã é 7h40 da manhã, né? Mais tranquilo para a gente dar uma descansada. E que o dia hoje seja maravilhoso, sexta-feira. Que vocês aproveitem. E eu amo muito vocês. Que o Senhor esteja presente no dia de vocês e que não te falte nada nunca. Um grande beijo e até a próxima. Eu desligo aqui pra galerinha do YouTube também. Gente, até a próxima. Me sigam no Instagram, Cacau Carrasco. Temos um grupo agora importante que eu vou mandar as orações diárias e que a gente pode estar recebendo pedidos de oração para eu orar por você também, amiga. Então, vem pro grupo. Beijo.